Olá, ouvintes e espectadores. Estamos começando mais um Pode Tá no 12, o podcast do Crefito 12. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse momento. Eu sou o professor Éden Ferreira, terapeuta ocupacional, vice-presidente do Crefito 12, e vou estar aqui apresentando esse episódio de hoje que nós estamos reunindo aqui para falar um pouquinho da terapia ocupacional. E no episódio de hoje vamos explorar um tema muito relevante não só para profissionais e estudantes da área, mas para toda a comunidade. É a terapia ocupacional no contexto hospitalar. Esse é um tema essencial para quem quer entender mais sobre a terapia ocupacional, como a terapia ocupacional pode transformar vidas dentro do ambiente hospitalar. Para nos ajudar a navegar nesse assunto, tenho o prazer de receber duas profissionais aqui de excelência que atuam dentro do contexto hospitalar, a doutora Márcia Patrícia Palheta Nunes, que eu vou falar aqui um pouquinho da doutora Márcia, que é terapeuta ocupacional formada pela Universidade Estadual do Pará, especialista em psicomotricidade, especialista em micropolítica da gestão do trabalho na saúde, mestre em gerontologia pela Universidade Europeia, doutorando em psicologia também pela Universidade Internacional Ibero-Americana, coordenadora da Divisão de Terapia Ocupacional do Hospital Ofir Loyola, membro do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Ofir Loyola, terapeuta ocupacional do Hospital Fundação Hospital Gaspar... Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, não é isso? Isso. Tá certo, né? Membro do Comitê de Políticas Públicas do Crefito 12, autora do capítulo do livro de Terapia Ocupacional e as Atividades de Vida Diária do Paciente em Terapia Nutricional Enteral. Isso! Bastante coisa, né, doutora? Terapia Nutricional Enteral é uma abordagem multidisciplinar, esse é o capítulo do livro. E vou falar aqui com a doutora Laiane Andresa Lima de Sena. Também vou apresentar a doutora, que é terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal do Pará, tem especialização em terapia ocupacional e neurologia pela Universidade Unileia, foi residente na saúde da pessoa idosa pela Universidade Federal do Pará, no Hospital Universitário João de Barros de Barreto, tem pós-graduação em terapia ocupacional e neonatologia e implicações na infância pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional de Recife. E atualmente faz parte da equipe do Hospital Regional Abelardo Santos, né, e que atua diretamente no complexo neonatal e UTI pediátrica. Ok? Então, sejam muito bem-vindas, doutoras. E antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria que vocês se apresentassem, além do currículo, né, mas falassem um pouco, na verdade, da trajetória de vocês, da jornada e no trabalho da terapia ocupacional nos hospitais onde já atuaram. Então, eu queria passar aqui a palavra à doutora Márcia para fazer as suas apresentações. E, novamente, doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco no nosso primeiro podcast do Crefito 12 da terapia ocupacional. Sejam bem-vindos a essa estreia. Ai, nossa, dá até o gelo, né? Obrigada pelo convite. Gente, é um prazer muito grande falar sobre terapia ocupacional. Eu a minha formação começou realmente no hospital. Eu inicio em 2000, eu me formo em janeiro de 2000, e em 2001 eu já começo no Hospital Geral, tá? Trabalhando com bebês, no berçário, na UTI neo e paciente cardiológico. Passo, acho que uns 3 a 5 anos nesse hospital e depois eu vou para o Hospital Oncológico. Estou lá há 19 anos. E também eu estou no HC, né, que é o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, estou lá acho que há uns 12 anos, então a maioria da minha trajetória realmente é em contexto hospitalar, mas paralelamente a isso, eu também faço consultório, então você vê, eu tenho uma experiência a nível de contexto hospitalar e de ambulatório, o que me permite ter uma noção um pouco mais ampliada sobre o paciente, sobre a família, sobre esse contexto que está inserido. E eu acho que quero muito parabenizar o Crefito 12. Nossa, a gente está vendo uma visibilidade tão grande para a TO que assim, aquece o coração da gente, né?
E é um prazer estar aqui. Eu espero que dê muitos frutos, sabe, Éden, que a gente possa realmente conhecer e valorizar cada vez mais o profissional. E assim conhecer a colega que eu já ouvia falar dela e é um prazer estar aqui, tá? Dividindo contigo, eu quero aprender muito com você. É isso aí. Muito obrigado, doutora Márcia. E a doutora Laiane, queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória também. Bom, a minha trajetória no contexto hospitalar iniciou pela residência. Assim como você, na saúde do idoso, assim, tanto o idoso quanto a criança, bebês, são, assim, um público que sempre me chama muita atenção. Então, logo depois que eu me formei, pensei, não, vou fazer residência de saúde do idoso. E aí, daí, comecei a adentrar, né, no contexto hospitalar, que a residência aqui que a gente tem pela FPA é mais específica no Hospital Barros Barreto. E aí, lá, ver um pouco sobre a atuação do TEO nesse contexto, me encantou, que até hoje eu não saí do contexto hospitalar, estou até hoje. E assim, passei por diversos setores no hospital, desde da área cirúrgica, da área respiratória, de doenças infectoparasitárias, passei pelo ambulatório da Unacom, na internação da Unacom também do hospital. E atualmente estou no Hospital Abelardo, mais específico no complexo neonatal e na UTI pediátrica. Ótimo. Já viram que nós começamos bem, né? O nosso podcast com duas pessoas de referência com uma experiência realmente comprovada dentro do contexto hospitalar. E eu queria iniciar nossas perguntas, doutora Márcia, falando diretamente sobre o contexto hospitalar. Queria que você explicasse para os nossos ouvintes que também não são da área, que são os familiares, como que é a atuação do terapeuta ocupacional dentro do contexto hospitalar, como que a terapia ocupacional contribui com os pacientes que estão no processo de internação dentro do hospital. Bom, que a gente entende que quando você interna, tem uma quebra ali da tua vida ocupacional. Se você trabalha, você deixa de trabalhar. Se você estuda, você para de estudar naquele período, dependendo do hospital que você está internado. Às vezes você tem a presença do professor da SEDUC no hospital, que favorece a continuidade do estudo, tá? E como eu trabalho com oncologia há 19 anos, quando eu entro na oncologia, você pensa assim, poxa, vamos pensar em cura, porque todo mundo quer cura, claro. E aí não, você aprende que você vai trabalhar com qualidade de vida. É um outro olhar para a pessoa. É um momento que você tem de compreender a história do paciente até ali, o que é importante para ele, também esclarecer. Porque é muito importante você manter uma comunicação, porque a comunicação ela só é eficaz se eu falo e você realmente entende o que eu estou falando. Que às vezes a gente começa a falar de uma forma que a gente coloca palavras muito técnicas, o que é importante mas a pessoa do outro lado, ela não tem menor obrigação de saber. Então que a gente tenha esse cuidado quando a gente for falar, entender a história, falar um pouco desse diagnóstico, fazer uma avaliação minuciosa. Que se a gente tiver um protocolo de avaliação, ele vai te dar um norte. Ele nunca vai te engessar, mas ele vai te dar um norte para você entender toda a história pregressa do paciente, como foi que ele chegou até ali, como é que ele está, o estado clínico, e dar um diagnóstico ocupacional. Porque é aí que a gente entra. O que ele está precisando nesse momento? Também entender o meu lugar e o lugar do paciente. Tá? Porque às vezes você tem uma ideia maravilhosa, eu vou pensar fazer isso para o paciente, mas não é o que ele deseja. Então, eu tenho que ter uma avaliação eficaz para que eu possa realmente verificar o que ele precisa, as necessidades, ver a ocupação, tem que ter uma finalidade para ele, uma funcionalidade, tá? E isso, no nosso contexto hospitalar, está muito inserido com o cuidador. Dependendo se ele vai fazer radioterapia, quimioterapia, ele vai ficar um período no hospital, ele vai fazer cirurgia. Então, dentro da necessidade dele, a gente vai traçar estratégias para que a gente possa minimizar os efeitos da hospitalização, ajudar a inclusão dele, a reinserção dele na vida dele, no cotidiano, tá? Às vezes você precisa fazer treinos de habilidades sociais, treino de atividades de vida diária, tá? Por quê? Dependendo do que ele vai fazer, ele vai ter que mudar completamente a rotina dele. Quando a gente pega um paciente que vai fazer, ele vai fazer uma amputação,
Não teve. Então você vai ter que trabalhar a reabilitação física. Mas primeiro que tudo, você só faz reabilitação física? Não. Trabalhando no contexto hospitalar, você tem que cuidar da saúde mental da pessoa. Como é que ela está? Como é que ela vai enfrentar esse diagnóstico? Como é que ela vai enfrentar o tratamento? E isso ajudar também a equipe, porque a gente não faz nenhum trabalho sozinho, é um trabalho em equipe. E também ajudar a família a suportar esse momento. Então, no geral, o que eu vou pensar? Qualidade de vida, vou fazer estratégias que possam favorecer a humanização da assistência, que é muito importante para quebrar, porque é o que eu digo, a gente trabalha com tecnologia leve, que aproxima as pessoas, e tentar habilitar ou reabilitar, dando funcionalidade para as atividades, para que ele tenha autonomia e independência dentro das suas possibilidades. Perfeito. Eu sempre converso com meus alunos também, né, doutora, quando nós vamos falar da atuação do terapeuta ocupacional em contexto hospitalar, que o simples fato da pessoa estar internada já mereceria a atenção do terapeuta ocupacional, porque é uma ruptura com o cotidiano dele, né, com os aspectos, com os padrões de desempenho, com as suas habilidades de desempenho, e que o nosso papel ali, com certeza, é fundamental. E doutora Laiane, você percebe, nós estamos no contexto hospitalar já há muitos anos, né? Desde o início da nossa trajetória enquanto profissão, né? Nós estamos ali em diferentes campos de atuação dentro do contexto hospitalar. Que evoluções você percebe da terapia ocupacional? Houveram melhorias? Houve efetivamente essa evolução do nosso processo de atuação? O que você consegue perceber nessa caminhada da terapia ocupacional no contexto Olha, eu hospitalar? percebo assim de maneira muito positiva, né? Não sei se vocês concordam comigo, que tem aumentado o número de terapeutas ocupacionais nesse contexto. Porque antes era difícil a gente encontrar TO. Na maioria dos hospitais, pouco se tinha. Ou quando se tinha, não havia nenhum conhecimento. Qual é a função daquele profissional, né? O que ele faz, qual é o papel dele ali naquela equipe. E hoje já é diferente. Eu percebo, e não apenas nos setores de enfermaria, mas principalmente o TO na UTI. Aqui em Belém do Pará, assim, no hospital Barros Barreto não tinha, começou agora a ter o ATO na UTI no ano passado. No Abelardo ele iniciou já com a ATO na UTI. Na enfermaria que não tinha, já foi ao contrário. E a gente percebe o quanto é importante, como ela vinha falado, né? Assim, o processo de internação acontece uma ruptura significativa na rotina ocupacional daquele paciente por completo, né? Muda a rotina dele, como é que vai ser as atividades que ele vai estar realizando nesse contexto? Ele está conseguindo se engajar, está conseguindo desempenhar de uma maneira que seja benéfica para as condições físicas daquele paciente, né? Física, cognitiva, mental. E aí, assim, eu percebo o quanto está crescendo. Isso está crescendo essa atuação e os outros profissionais, a equipe multi em geral, estão reconhecendo o nosso papel, né? No início, quando eu estava na residência, eu percebia que pouco havia esse chamado, a gente estava ali tentando mostrar a nossa função. Olha, aqui não, aqui também cabe a terapia ocupacional realizar essa intervenção assim, assim, assim. E agora não, eu percebo que como já tem mais chamados, na verdade, na UTI principalmente, na UTI, aqui na região de Belém, né, pouco se tinha. Então eu vejo que agora há essa necessidade, principalmente depois desse período do Covid, que a gente Isso percebeu, mesmo. né? Deu um boom muito Verdade. grande, né? A Exatamente. gente tem uma legislação que ajuda a gente, tem uma NR, né, que Sim, cobra TO, que já nos ajuda bastante. A gente tem o Ministério Público que ele dá em cima porque ele quer TO dentro das UTIs. A gente tem o apoio do CREFITO também, porque ele exatamente. faz essa visita e lembra a instituição que precisa ter Sim. TO, né? Exatamente. E na UTI o quanto é importante, porque nem todos eles estão sedados ali, né? Claro, a gente ajuda na construção de órteses, né? Prevenção de LPP. E aí tem outros que estão na UTI, mas que estão Tem conscientes. outras E demandas, outra, né? fora que o paciente que está, principalmente se for idoso, está mais de 3 semanas internado, para ele começar a apresentar declínio cognitivo, é muito rápido. Né? Porque a gente ainda tem muita UTIs que não tem, que o Ministério preconiza que tem uma janela para ele poder identificar manhã, tarde e noite. Sim. Tem uma TV e nem sempre você vai encontrar. E isso vai fazer com que a pessoa comece a perder essa orientação de tempo, de espaço, né? Prejudicando. Exatamente. Prejudicando ainda mais, ele compreender ali
aquele processo de internação, o que que eu estou fazendo, né? Ah, que nem ela falou, hoje é dia, é amanhã eu tenho um medicamento, ou tenho um exame para fazer. Às vezes eles nem são informados, já chegam, não, eu tinha que estar em jejum para fazer o exame, e é importante ter essa comunicação, né? Eu acho que o principal de tudo é ter essa comunicação efetiva, nós com o paciente e com toda a equipe, para a equipe enxergar a nossa função ali, e o paciente também, saber o porquê que a gente está atendendo, qual o nosso objetivo de intervenção com ele. Então, assim, eu percebo um aumento, é uma felicidade trazer isso, mas eu percebo um aumento da terapia ocupacional no contexto hospitalar. Perfeito. E a evolução de conduta, né, de procedimentos, diversificando cada vez mais, mostrando realmente que a terapia ocupacional ela é centrada ali em ciência, em fundamento, em evidências científicas que comprovem as nossas atuações efetivamente, nossas condutas, nossos procedimentos, e a gente vem observando muito isso, que também é fruto do desenvolvimento científico que a própria profissão vem tendo ao longo do tempo aí. Excelente, realmente, nós podemos constatar essa evolução da nossa profissão. E já que a gente entendeu um pouco aqui, né, sobre a atuação da terapia ocupacional, inicialmente falando, eu queria, doutora Márcia, que se você pudesse falar um pouquinho da sua vivência prática, de algum caso que possa ilustrar a atuação do Theo, de como que a terapia ocupacional, sei que são vários, né, como escolher, né, o filho, né, qual foi aquela, mas de repente um caso que o seu procedimento, a sua conduta, você identificou ali, nossa, que foi um papel fundamental seu ali para contribuir com a evolução, com a saúde daquele usuário. Bom, eu fiquei muitos anos na hematologia, né? Então, vou falar sobre um caso sobre mieloma múltiplo. Para quem não sabe o que é mieloma múltiplo, é um tipo de câncer. Imagina uma porta e por dentro ela tá só cupim, tá? É mais ou menos isso com o mieloma. Você não pode fazer nenhum esforço, porque senão você vai fazer fratura, tá? Aí o paciente da hemato é um paciente que ele tem as hemácias, plaquetas. Se eu fizer isso, bater assim, ele pode sangrar. Então eu tenho que ter todo um cuidado. Aí, esse paciente com mieloma, ele estava muito debilitado. Aí a equipe disse: faz qualquer coisa com ele, porque ele está só olhando para o teto. E isso está deprimindo ele. Qualquer um de nós iria deprimir com toda certeza. E aí você tem que lançar mão de repertório. Né? Porque às vezes, às vezes você vem com uma excelente ideia, aí quando tu chega, poxa, a plaqueta dele está muito baixa, então ele não pode fazer muito esforço porque ele vai sangrar. E aí o que a gente faz? Trabalha com relaxamento. Você vai com um relaxamento induzido, para que ele possa conseguir, sabe, se desconectar. Você começa a ter um controle maior de sintomas de como dor. É impressionante. Quando as pessoas eu queria avaliar como é que está meu tratamento, eu perguntava: "Fulano está pedindo muito remédio para dor?" "Não." Ele já aprendeu. Então o que a gente conseguiu fazer? Trazer a música favorita dele. E nisso aí você começa a trabalhar, fazer um resgate ocupacional dele. Que momento da vida dele ele começou a ouvir essa música, qual o significado que traz? E você vai como se estivesse dando um carinho naquele coração para que a pessoa entendesse. Ela não está sozinha, é muito importante o paciente entender que a gente joga junto com ele, a gente está ali, a gente vai fazer o possível e impossível para ajudá-lo a que ele possa se reabilitar. Então esse paciente, a gente começou a introduzir a questão do relaxamento induzido e depois o que aconteceu? A gente começou a trazer um pouco de musicoterapia, apesar de não ter a formação, mas você começa a utilizar, entender, você vai, não tem mais especialização. É a música como recurso, né? Isso mesmo. E aí você começa a trazer e fazer, porque às vezes faz essa ponte com a família. Porque quando o paciente é da da hematologia, se ele for fazer quimioterapia, normalmente ele vai ficar, a primeira quimio, ele vai debilitar porque é esperado, tá? E já fica internado esperando a segunda. Então isso dá uns 2 meses. Então, imagina você só deitado, sem fazer nada. E aí você começa, quando ele começava a melhorar, e a gente já pode colocar ele sentado. A gente não trabalha com essa confecção de coxinho, né? Porque a gente, como ela falou, lesões por pressão. O que seria, gente? Seria ferida.
Vamos pensar, a gente faz muita ferida deitada há muito tempo, na cabeça, no final da coluna, no cotovelo, no calcanhar. Então, a gente vai criar dispositivos, que a gente chama de coxins, para que o paciente evite. Quando a gente começar a ver que começou a ficar vermelho, é a hora da gente colocar esse coxim, para que ele não faça essa lesão. E isso vai dar um pouco mais de conforto. Lembra que eu falei? A gente vai trabalhar com conforto e qualidade de vida. Então, isso vai fazer com que a pessoa, aí, depois que ele começou a sentar, e aí a gente começou atividades expressivas, de autocuidado, para que ele realmente tivesse um pouco mais de autonomia e independência. Se eu podia te contar a tarde toda, vários Eu casos. imagino. Vou te Não contar mais tenho um bem dúvidas. rapidinho. Uma menina de 15 anos. Ela internou, eu vi, a médica estava prescrevendo, disseram. Eu passava logo, a médica passou, daqui a pouco eu vinha, me apresentava e já avaliava para a gente iniciar o tratamento. 15 anos, é muito emblemático 15 anos para mulher, né? Então a menina tinha um cabelão. Primeira coisa que eu vi, assim, meu Deus do céu. Aí eu olhei para a médica e eu disse, ela estava com os exames já, eu disse, qual o tipo de químio? Que dependendo do tipo de quimioterapia, vai cair ou não o teu cabelo, tá? Uhum. Ela disse, vai cair o cabelo dela. E ali você começa a trabalhar para essa perda, porque a gente tem que valorizar o que a pessoa tem e entender qual o significado. Ela disse, não, desde os meus 12 anos eu não corto o cabelo, esperando meus 15 anos. E ela descobre que está com câncer 6 meses antes de completar os 15 anos. E aí depois ela foi evoluindo. Quando chegou, a gente foi preparando ela e chamou o voluntariado que veio e cortou o cabelo. A gente ia cortando aos poucos, até que chegou uma hora, ela disse, pode raspar, que ele já não era tão importante para mim. E aí tinha um namoradinho que ela disse, mas eu não queria que ele me visse careca. E aí a gente providenciou uma peruca para que ela se sentisse confortável. Se você me perguntar, eu preferia que ela colocasse um lenço, mas não é o meu querer, Não é. era o querer dela. Então a gente respeita isso, sabe? Ia dar mais autonomia e independência para ela, bem-estar, autoestima. Iria. Então a gente correu atrás dessa peruca e colocou, e a gente faz isso, como a gente também já fez a festa de 15 anos lá no hospital. Porque era muito importante, era significativo. Lembra que é a vida ocupacional que a gente está ali lutando para a gente reconstruir, ressignificar, e é o que a gente faz todos os dias. É muito importante, né, a questão do análise da atividade. Sim. Quando a gente percebe, porque não é simplesmente chegar e ocupar por ocupar, né? Tem que ver o que realmente ele quer naquele processo, o que ele deseja fazer. Às vezes a gente pode achar, o meu objetivo é fazer com que ele consiga comer sozinho, tomar banho sozinho, nem que seja ali por meio de conservação de energia, mas às vezes não é isso que ele quer, né? Às vezes uma simples música, um simples telefonema com um familiar distante, deixar uma carta, alguma coisa assim, é o que ele quer naquele momento. Então, quando a gente precisa fazer essa avaliação minuciosa, né, fazer essa análise de tudo, para ver o que realmente ele deseja naquele momento, né? Com certeza. E, doutora Laiane, tem algum relato, algum caso assim, aí tem que que, né? possa... Acho que tem vários, olha. Quando você falou assim de um relato, veio muito de uma idosa que eu acompanhava no hospital, e aí ela estava com uma doença neurodegenerativa, assim, já estava perdendo algumas movimentações, né, estava se sentindo mais cansada ao realizar as atividades dela da rotina. E aí, nesse processo, ela descobriu que ia ser avó. E aí ela estava assim triste porque estava internada, queria acompanhar a filha naquele momento, né, de ser mãe e ensinar os cuidados que ela tinha com a filha. E aí eu percebi que ela estava assim muito ansiosa com tudo isso. E ela não estava mais se preocupando com a saúde dela em si, não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo se alimentar, porque ela estava com o pensamento todo voltado na filha com esse neto que ia chegar. E aí ela se sentia assim incapaz, né, não se sentia tão pertencente desse momento, que é um momento significativo, principalmente para toda mulher, né? Ser mãe, ser avó. E aí eu lembro que a gente começou a conversar e ela disse que ela tinha interesse por fazer atividades manuais de ponto cruz, crochê. Aí eu fiquei assim, não, eu vou dar um jeito de trazer um ponto cruz para ela e vamos fazer alguma coisa relacionada a esse neto. Aí foi que a gente conversou, compramos material, toalhinha, para ela bordar o nome do neto em uma toalhinha para montar, né, as toalhinhas dele. E aí ela conseguiu fazer todas as toalhinhas. Quando eu lembro esse caso, eu vou querer me emocionar. Assim, ela conseguiu fazer as toalhinhas, colocou o nome do neto dela, e aí, assim, uma semana, é,
numa sexta-feira, eu lembro que eu fui atender nessa enfermaria, ela não ficava só. E aí ela já estava com tráqueo, né? Tava com ventilação mecânica, tudo. E aí ela olhou para mim, estavam colocando ela, fazendo medicação, procedimento. Ela olhou para mim e parou. Nesse momento ela até estava brigando com a equipe que estava atendendo ela. Ela era uma senhora assim, que tinha uma personalidade forte. Aí ela virou para mim e mandou um tchau. Quando ela mandou aquele tchau, assim, eu já sentia, sabe quando a gente percebe que está sendo uma despedida? Aí foi assim um momento que eu falei, não, eu sabia que quando eu retornasse segunda-feira ela não estaria mais lá. E aí foi exatamente o que aconteceu. Então, isso me marcou muito. O quanto a gente está ali, às vezes a gente pensa que está fazendo algo que não é importante, né? Ah, eu estou ali bordando. Por que você está bordando? Qual o objetivo disso, né? Mas era algo que era significativo para ela. Ela se sentia ali, tá pertencente na ocupação de avó e tá fazendo parte de todo esse planejamento, né? Do cuidado com aquele neto que iria nascer. Infelizmente, ela não teve a oportunidade de conhecê-lo, mas ela conseguiu participar desse processo. Importante. E eu vejo, doutoras, esse relato mostra, talvez para quem esteja lá em casa, que não esteja nesse meio ainda, que às vezes, como você falou, não entenda a representatividade que tem um bordado, ou a pessoa conseguir realizar uma atividade só, né, ou o fato da perda do cabelo, de um corte, de como as atividades de vida diária elas são tão significativas e como as ocupações elas são efetivamente condicionantes de saúde, né? Então, vai sentir muitas vezes quem a perde, né? Quem está ali num conflito com essas atividades e talvez sinta. Então, e aí reforça a nossa importância como o terapeuta das ocupações, né? Que nós somos, esse olhar importante para as ocupações, entendendo a força e o poder que as ocupações têm na nossa saúde e na nossa vida. Então, o relato de vocês representa muito isso, né? A importância que nós temos por conta da importância que as ocupações têm na vida das pessoas. E Edson falando, me lembrei de uma situação. Teve um momento que a gente começou a usar a game como terapia, né? E aí, porque o paciente estava ali acamado, ia ficar um bom tempo internado, pelo menos 2 meses, então a gente começou a usar a game. Pegou muito adolescente, bora usar a game. E aí tinha um certo diretor que dizia, não, pra que isso? Porque eu fiz uma solicitação que comprassem um game para cada clínica. Aí tá, ele era contra, tudo bem. Nesse meio tempo, interna o primo dele. Quando ele internou, ele mandou me chamar. Ei, doutora, eu vou liberar agora para comprar um joguinho para ele, tá? Porque eu vejo que é importante. Eu digo, tá vendo? É porque é isso, às vezes a gente acha que é muito simples, Sim, mas o simples não é fácil. E essa atividade do game, ele te ajuda a se reinventar. É como fase, é uma fase, isso aqui vai passar, não é? E como ele estava ali, era alguém que era próximo dele, que estava pedindo para jogar, ele sensibilizou. Porque é isso, quando a gente não tem noção o que é pentear o cabelo, mas todo dia eu penteo tão rápido que eu nem presto atenção. Mas quando você perde esse movimento, eu não consigo ter uma vida ocupacional com independência e autonomia, aí você começa a dar valor. E às vezes quem está ao teu redor começa a olhar de uma outra forma para a TO, né? com certeza. Até falando nisso, assim, o quanto a gente consegue ressignificar num contexto hospitalar mesmo isso, né? Uma coisa que me lembrou muito é, lá na Belardo, a gente costuma realizar o cineminha para as crianças. E aí coloca um filme, faz todo aquele processo delas irem comprar um ingresso, compram um ingresso, enfrentam fila, Que depois fofo, elas, né? depois elas sentam tudo para assistir, aí quando termina elas ficam, tia, qual vai ser o próximo filme? Pode continuar com o novo Já gera uma filme? expectativa, né? Exatamente. É importante. Nós temos todo sábado filme no NOF. Todo sábado. Tem as pessoas assim do apoio logístico já estão lá. E, graças a Deus tem o plantão por causa do cinema, né? E aí a gente vê que todo sábado, aí essa semana me chamaram. Pensa com carinho no cinema à noite, do benefício que vai trazer. Então, Sim, as atividades começam a ter. O terapeuta tem essa noção, consegue visualizar a importância, mas quando você consegue fazer com que o gestor compreenda o ganho significativo para o paciente. com certeza. Com certeza. Verdade. Doutora Laiane, todos os trabalhos têm desafios, é normal,
né? Mas eu imagino que na terapia ocupacional, dentro do contexto hospitalar, não seja diferente também. Você pode me falar quais são hoje os principais desafios que o terapeuta ocupacional tem dentro do hospital? Quais são os desafios que você vivencia também lá no seu dia a dia? Olha, em relação a desafios, né? Durante todo o dia a gente tem um desafio novo, seja um caso diferente, uma doença desconhecida que tem pouca pesquisa relacionada a isso. Mas hoje, assim, o que eu percebo, uma das principais desafios é que lá no hospital a gente recebe muita criança que sofreu anoxia, né? Criança prematura, e aí muitas delas precisam utilizar órtese de posicionamento funcional para as mãos, porque ela já nasce com aquele padrão do polegar bem Sim, fletido, sabe, assim, as mãos espásticas, e aí eu, junto com uma amiga minha, eu tenho a minha parceira lá, Daniele Ferreira, ela desenvolveu umas órteses para tentar manter a criança no posicionamento funcional das mãos, e aí eu estou dando continuidade a esse trabalho, e aí eu acho que o desafio é manter a utilização desse dispositivo. Então, sempre tem que estar ali orientando a equipe, né? Porque a gente trabalha e fica de manhã e ela fica à tarde. Então, a gente comunica, olha, Dani, tá para dar uma olhada ali, assim vai. Mas para manter, orientar a equipe de como está utilizando o dispositivo, além de também da gente tentar criar novos, porque às vezes aparecem casos muito específicos. E aí a gente fica, não tem nada na literatura que mostre um dispositivo que eu possa colocar e posicionar de uma outra forma. Então a gente tenta criar várias ideias, estamos até com um projeto novo agora para tentar construir órteses através da impressora 3D. Que Então, isso é maravilha, algo né? já conseguimos fazer um protótipo, conseguimos realizar uma para posicionamento dos pés, né? E aí, esse é o desafio, tentar aprender a mexer ali na impressora, né? Que os programas é algo desconhecido para a gente, é muitos sim, cálculos, e a gente da área da saúde, em relação a cálculos, é mais difícil. E aí, esse desafio é conseguir alcançar quais seriam as melhores órteses, como fazer essa impressão, e aí estamos caminhando para isso. excelente. E mostra também a Maravilha. evolução, né, dessa atuação já acompanhando a tecnologia, né? Isso é Exatamente. importantíssimo. Doutora Márcia, e seus desafios lá no OFI, no HC? Quais são os seus desafios? Olha, no OFI, o meu sonho de consumo é ampliar o número de TOs. Esse é meu sonho de De consumo. todo mundo. É o nosso, Nossa, inclusive do né? conselho. Do conselho. A gente está esperando uma visita de vocês, tá? Fica a dica, né? Já temos a programação, sim. O que seria que a gente... Por exemplo, a gente tem um laboratório de tecnologia assistiva lá, que a gente trabalha com termoplástico, tá? Então, qual é o nosso maior desafio? Que a gente consiga, primeiro, qualificar todas as TOs para que elas consigam se adaptar. Porque, por exemplo, eu digo, gente, se você fazia com PVC, aqui é mais fácil, né? Muito mais maleável para cuidar, tá? Mas que a gente possa ampliar essas nossas ações de cuidado para o ambulatório. A gente tem 2 programas, um de esclerose lateral amiotrófica, que a gente já faz ambulatório, e o de Parkinson, tá? Então a gente tem uma demanda muito grande e a gente precisa ampliar esse número e ampliar essa assistência no ambulatório para poder ajudar a população, porque o que a gente vê, pouco ainda se fala sobre esclerose lateral amiotrófica. E quando você, às vezes, pega um paciente que, demorei 1, 2 anos para chegar aqui nesse programa, que é um programa do governo do estado, né, que ele acontece dentro do Hospital Ofir Loyola. Então, demora muito tempo para chegar, e às vezes você já vem um paciente todo atrofiado, mas aí quando você coloca a órtese, você vai ajudar a manter o aspecto funcional e também fazer com que a pessoa se sinta melhor, porque você com contraturas, você tem um maior número de dor, você começa a deixar de sair porque todo mundo vai olhar para minha mão, como é que tá, eu não vou tocar em ninguém, então tem toda essa dificuldade. Então, meu maior objetivo nesse momento, além da ampliação do número de TO, é que a gente comece a fazer o serviço de ambulatório. O ambulatório ele vai te ajudar a expandir a assistência, porque o que eu digo, a gente já atende muita gente do interior. Às vezes ele vem de 3 em 3 meses para se consultar. Pequenas orientações, como eu posso simplificar tarefas do dia a dia para conservação de energia, isso vai te ajudar muito, sempre buscando autonomia e independência. E a gente podendo dar essas orientações, o ganho para o paciente é muito grande. Então,
A ideia é essa, a gente já fez projetos, mas a gente sabe que não acontece do dia para a noite, é uma questão de muita luta, e eu acredito que a gente vai conseguir implantar esse ambulatório de neurologia no hospital. Excelente. Vamos É dar perfeito. continuidade e também mostra a necessidade da diversificação, né, da atuação do terapeuta ocupacional nesses espaços, diferentes possibilidades, para que o TO também saia dessa condição de o terapeuta no hospital faz de tudo, né? Que é o que a gente vive, mas a gente tem cada vez mais especialidades, a gente tem cada vez mais possibilidade de ter profissionais direcionados para cada área do hospital, né? Que eu já tive a oportunidade muito de ver, né? Onde está o TO? Agora ele está lá na UTI, depois ele está lá na neuro, Porque depois ele está lá... Ficar um absurdo, girando, ele tá- né, em cada É um setor. absurdo. Porque o que a gente começa a entender, por exemplo, a gente está com TO na UTI. E aí eu fui conversar, porque são muitos acordos que você tem que fazer, né? Quando você está nesse nível de gestão, são muitos acordos. Ah, por que você quer TO específico para o CTI? Eu disse, por que, doutor? Aí vai assim, porque ela, lógico, eu tinha uma intimidade com ele. Disse, doutor, quando o senhor está com dor de cabeça, o senhor vai aonde? No cardiologista? Não. O senhor vai no neuro. Então, tem terapeuta específico para Exatamente. trabalhar em CTI, em UTI, em nefrologia. Ah, porque surgiu alguém com uma ideia de colocar um terapeuta que ele vai fazer um rodízio por todo o hospital. Sou contra. Sou contra, porque eu disse assim, eu posso ter uma noção de nefrologia, mas é uma noção breve. A pessoa que está ali há mais de 10 anos, lógico, ela tem uma expertise muito melhor do que a minha. Então, eu vou tirar ela daqui, não, porque pode fazer tudo, não. É isso que eu tô acabando de falar. A gente tem que entender que o TO, ele é de contexto hospitalar, mas ele atende o todo, não é o todo, Preto. Cada um dentro da sua especificidade, o que ele vai criar tecnologias, ele vai ampliar a assistência de uma forma muito mais cuidadosa e eficaz. E além disso, além dessa especificidade, que eu também concordo, em relação ao conhecimento em si, né, a habilidade que o terapeuta vai desenvolvendo dentro de cada área, também tem a questão do alcance, né? Então, se você tem um terapeuta ocupacional na pediatria que tem 10 leitos, ele já está atendendo 10 pessoas, né? Então precisa de mais gente para atender os 10 leitos lá da neuro, mais um terapeuta para atender a UTI e assim por diante. É alcance, é benefício para o paciente também, né? Que vai ter, não vai ter um terapeuta tendo que escolher daqueles 10 qual ele vai atender, porque ele não vai dar conta de atender todo mundo. Até a qualidade no serviço, né? Porque ele vai fazer algo rápido, precisa ir para outro C2 deslocar. Ele vai ter que ler prontuário em todo mundo. Né? Aí isso aqui, peraí, vou me desconectar, que eu estava aqui nessa clínica, eu vou para uma outra clínica, não tem. E às vezes perfil completamente diferente, né? Exatamente. Bem, vamos dar continuidade e tem um assunto que sempre surge quando a gente fala da atuação do terapeuta ocupacional no contexto hospitalar, que é a humanização, né? E eu queria, doutora Márcia, lhe perguntar como que você identifica como o terapeuta ocupacional contribui para esse processo de humanização dentro do contexto geral. Nós já vimos muitos exemplos aqui que não dá nem para dizer que já não é uma atuação humanizada, né? Mas quando nós falamos de humanização para o hospital, dessa contribuição, inclusive da concepção de humanização para o hospital, como que você identifica que o terapeuta ocupacional contribui para esse processo? Porque a nossa formação ela é isso, ela vai muito para esse humano. Eu posso ter vários cursos, várias competências técnicas, mas eu tenho que ter esse olhar humanizado. E tem que ser efetivo, porque às vezes você tem uma ação que é legal, mas ela não é efetiva, então não é tão humanizada quanto deveria. Então, quando você começa a compreender, eu vou pensar em dor, vou pensar em dor total. Uma dor que ela pode ser espiritual, ela pode ser ocupacional, física, emocional. Então, ali, o que a gente pode estar fazendo para que a gente possa dar essa qualidade de vida e melhorar a assistência de uma forma mais humanizada? É com respeito, com dignidade e colocando o paciente, sabe, num lugar que você tem a grande responsabilidade, cuidar e acolher. Porque, normalmente, é muito mais agressivo um ambiente hospitalar,
é um ambiente frio e a gente vem para quebrar, para acolher, escutar. É porque eu penso isso. Quando a gente tem aluno, a gente não vem com bolsa. Eu detesto ver alguém com bolsa atendendo, porque me passa a ideia que eu tô com pressa. Sim. Eu não tenho tempo para você. E o terapeuta precisa ter tempo para ouvir, para que ali ele possa ajudar, acolher e efetivar as ações eficazes para o paciente, sempre pensando no bem-estar e no tratamento dele a curto, médio e longo prazo. As minhas ações têm que ser pautadas nisso, no respeito, na dignidade do ser humano que está ali. Então, dessa forma, a gente produz, sim, humanização diariamente. Perfeito. Doutora Laiane, Olha, como que a TO contribui aí com a humanização? Tem até meio reflexivo a gente falar, né? Bora realizar um atendimento humanizado. Todos os atendimentos precisam ser humanizados, né? A gente precisa dar voz àquele paciente, ele que é o protagonista disso tudo. E aí a gente consegue promover isso, eu sou suspeita a falar, no Hospital Abelardo eu faço parte do grupo de humanização. Então, a todo momento a gente está ali pensando, bora fazer uma ação voltada para alguma coisa, seja para o Dia dos Pais, mas não é apenas isso. A questão do cuidado humanizado, né, dá voz àquele paciente. O que você deseja? O que você quer? Você está gostando desse tipo de conduta que está sendo realizado, né? Escutar. O principal de tudo é estar em escuta, tá? Aquele acolhimento. Para então a gente intervir de acordo com aquilo que ele está trazendo para nós. Aquilo que realmente é significativo para ele. Não é verdade? Então a terapia ocupacional tem um importante papel, porque a gente está envolvido ali em todas as ocupações. Então, a gente consegue tentar promover esse engajamento, né? Nem que seja só o engajamento daquela ocupação, porque às vezes o desempenho não é viável. Vamos supor, um paciente que toca música, toca violão, ele não está conseguindo desempenhar devido ao acesso, alguma outra coisa. Mas a gente pode promover esse engajamento trazendo um vídeo, uma música, e aí tentar trazer aquilo que é realmente significativo. Esquecer um pouco pra ele. dessa performance, né? Exatamente, né? Porque às vezes a gente vê muito as pessoas falarem, não desempenha, então não pode haver um engajamento ocupacional. Não, ele pode não estar desempenhando, mas o engajamento ocupacional a gente Exatamente. adapta, né? A gente tenta readaptar, trazer uma nova forma daquilo, né? Trazer uma nova forma que já vai contribuir para favorecer no que é significativo para ele realmente. Porque a representação da ocupação é de cada paciente, né? Isso. Não é a execução plena da realização daquela atividade que vai caracterizar o engajamento na ocupação. É isso que a gente Exatamente. precisa trazer esse entendimento, né? Às vezes as pessoas limitam o olhar para a execução em si, né? De que eu Sim. preciso tocar e fazer para eu dizer que eu fiz. Na verdade, o próprio paciente muitas vezes tem o entendimento de que se eu estou envolvido, eu estou fazendo, Sim. né? Tem vários exemplos, né? Nesse sentido, aqueles maratonistas que levam primo, irmão, às vezes, né? Filho, filha, na cadeira. Aí você pode falar, mas ele nem tá correndo e tá sendo levado. Para ele está. A sensação ele está envolvido tá ali, envolvido. gente. Então, isso é representativo. Então, quando nós levamos esse olhar humanizado para o contexto hospitalar, para que a pessoa ache que está numa sessão de cinema, né, ali dentro, Sim. que faça a ruptura com aquele cotidiano realmente que a gente está vivendo ali, É um set, transforma num set em terapeuta, né? E nós temos dados que mostram quanto que isso contribui para a recuperação do paciente. Então, é fundamental. Eu fico muito empolgado falando disso, porque eu acho tão representativo, tão importante. Bem, estamos indo já para a nossa reta final do nosso podcast. Tá? E a gente queria esse olhar para o futuro, né? Queria ouvir, doutora Laiane, a sua percepção do que vem por aí, né? Quais são as cenas dos próximos capítulos da terapia ocupacional no contexto hospitalar? Qual é a sua perspectiva? O que é que você espera do futuro da terapia ocupacional no contexto hospitalar? Eu sou uma pessoa muito positiva, então eu sempre vou esperar o melhor, o que é ótimo. Eu espero um aumento de profissionais nesse contexto, porque realmente é um contexto que há necessidade, né? Vem o boom aí de várias outras áreas de atuação, mas o contexto hospitalar também precisa dessa atenção, não apenas com o público infantil, né, neonatal, mas também o idoso, o adulto, não apenas nas enfermarias, mas nas UTIs. Então, eu realmente espero o aumento de profissionais nos hospitais em gerais aqui de Belém, que infelizmente a gente percebe que o número ainda é pouco, não é verdade? Então, a minha perspectiva sempre vai ser as melhores, eu espero sempre o aumento disso tudo. Perfeito. Doutora Márcia, qual a sua expectativa para o futuro da terapia ocupacional no contexto hospitalar?
Eu espero ampliar o número de residentes, não é? Porque cada Sim. programa são apenas 2, né? O que eu acho que é pouco, porque quanto mais a gente formar, é muito melhor, a gente fortalece a categoria, não é? E que a gente realmente possa escrever mais. Porque quando você vai querer pesquisar, você fala assim, poxa, tem tanta coisa que a gente faz e que a gente esquece de escrever, publicar isso, que é um grande ganho Com para a certeza. gente, né? Então eu espero. O meu sonho lá pro FIS Loyola, qual é? A gente escrever a história da terapia ocupacional. A gente já tem 23 anos de terapia ocupacional no hospital. Então, colocar o que a gente vem fazendo e só quais são os nossos sonhos. Ampliar realmente a residência, né? Aproximar a assistência, o nosso cuidado para a comunidade, porque a gente trabalha ali na fase curativa, na fase de reabilitação. Mas um grande ganho seria a gente ir para as escolas, para as comunidades e falar o que seria a saúde, o que eu posso fazer, Perfeito. tá entendendo? Com certeza. Bem, eu queria já agradecer imensamente, doutora Laiane e doutora Márcia, pela participação aqui na nossa estreia do nosso podcast da terapia ocupacional, do Crefito 12. Dizer que essa conversa é muito empolgante, como eu disse no início, a gente ficaria aqui com certeza a tarde toda falando sobre a terapia ocupacional, sobre o contexto hospitalar, sobre as nossas perspectivas. Eu tenho certeza que o que a gente discutiu aqui, quem está assistindo ou quem está ouvindo o nosso podcast também vai ter muitos esclarecimentos aí sobre a terapia ocupacional, vai ficar também empolgado e entender, quem não é da área, entender um pouquinho da nossa atuação dentro desse ambiente tão relevante, de tanta importância que nós temos dentro do contexto hospitalar e a terapia ocupacional está lá inserida. E para finalizar, eu queria pedir se vocês têm alguma mensagem para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes. Deixo aqui aberto para que vocês possam também fazer a saudação de encerramento de vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Ficar lisonjeada, prazer em conhecê-los. Assim, é muito bom sempre a gente trazer um pouco da terapia ocupacional, né? Mostrar o quanto é importante essa profissão, que agora está ganhando mais visibilidade. Parabéns pelas iniciativas, é muito importante, fico muito feliz. E assim, para as pessoas de casa que queiram conhecer um pouco mais, convido a buscar um pouco mais sobre a profissão, pesquisar o que realmente um terapeuta ocupacional faz, não apenas no contexto hospitalar, né, mas também nas outras áreas, nos ambulatórios, na atenção básica, porque é uma área muito grande que atua em todos os níveis de complexidade. É muito importante conhecer um pouquinho do papel em cada uma dessas unidades, né? Obrigado, doutora. Doutora Márcia. Agradecer também o convite, né? Um bate-papo muito interessante. Pena que passa rápido, né? É verdade. E entender que acho que a gente, uma plataforma que é muito bacana, que é o podcast, para que a gente possa ampliar, para a gente possa conversar sobre temas, sabe, nessa linguagem mais, quer dizer, eu espero ter alcançado você que chegou tá em casa com a gente, tá? Onde você esteja assistindo, e que entenda que a terapia ocupacional, ela vem com uma profissão que ela vem sempre buscando autonomia e independência na sua vida. Mas eu não compreendo direito. Busque mais informações e procure um profissional que realmente saiba o que está fazendo, que ele possa te ajudar a melhorar cada vez mais. É isso. Queria novamente agradecer as doutoras que estiveram aqui com a gente e agradecer a você que tirou um tempinho aí para nos ouvir, para nos assistir, dizer que esse é o primeiro de vários episódios que nós vamos ter. Então faço aqui o convite para que você nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, lá no canal do Crefito 12 no YouTube, que você vai poder acompanhar aí, compartilhe, comente, divulgue também, multiplique, que esse é um canal muito importante. Você, terapeuta ocupacional, pode fazer sugestões de tema, indique aí, olha, precisa falar sobre isso, indique aquele colega ou você mesmo que está desenvolvendo uma atuação aí diferenciada. Esse espaço é para nós abrirmos as portas e estreitarmos a relação das categorias com a população e também valorizar a atuação dos profissionais que têm feito a diferença aí no seu dia a dia de trabalho, tá certo? Então agradeço muitíssimo pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.